Pronto, pronto, pronto. Agora sim, só recapitulando aqui, que estava desligada ali a gravação. Vamos agora para a nossa apresentação do grupo do Pablo, Eduarda, Matheus e Pedro Agrise. Apresentação de trabalho aqui no 8º ano. Então, vamos lá, Pedro. Quem inicia? Eduarda, depois Matheus, depois eu e depois Pedro. Ok. Então, quando iniciar, pessoal, fala o nome, o tema do trabalho, tá ok? E vocês vão falar. Tio, o tema eu não decorei, não. Não é se decorar, é ler, tem que anotar essas informações. Mas não tem problema não, Duda. Apresenta, o resto do grupo fala. Vou deixar vocês a cabo disso. Então, valendo, 9h02 da manhã, dia 18 de agosto, estamos lá com a nossa apresentação. Vai lá, grupo, arrasem. Eu vou falar sobre a forma de governo implantado. O Equador Em que país, é uma Eduarda? Hã? Em qual país? Eu esqueci. Como você esqueceu? Equador. Equador. O tema é o Equador, é a forma de governo implantada no Equador. Show. Tá. O Equador é uma república presidencialista. O chefe do Estado e do governo é o presidente da República. O Equador já teve 107 presidentes. O 107º é o Rafael Correa, no cargo desde 15 de janeiro de 2007. A Constituição do Equador prevê um mandato de 4 anos para o presidente, o vice-presidente e para seus membros do Congresso Nacional Equatoriano, os presidentes podem ser reeleitos. Acabou? Acabei. Agora é Matheus. Fala da forma de governo implantada na Argentina. O governo da Argentina, constitucionalmente, a forma de uma democracia representativa, republicana e federal. Devido ao seu caráter federal, o país possui 2 estruturas de governo: o governo nacional, o federal, e 23 governos provinciais, cada um dos quais considerados procedentes à nação, exercendo todos os poderes não delegados expressamente ao governo federal. Além disso, a cidade de Buenos Aires é regida por um sistema de autonomia, enquanto as províncias e municípios têm subdivisões administrativas. O governo da Argentina surgiu durante a Revolução de Maio, quando foi criada a primeira Câmara. Em seguida, com a implementação da Constituição de 1998, foram criados 3 poderes legislativo, executivo e judiciário. Eu vou falar sobre a forma de governo implantada no Chile. O período da República Presidencialista da Constituição de 1925 até o golpe de Estado de 1973 marcou uma mudança na instituição do país. 3 partidos passaram a dominar a política: o Partido Radical, o Partido Democrata Cristão do Chile e os partidos socialistas do Chile. Agora eu também vou falar sobre a forma de governo implantada no Brasil. Desde a primeira Constituição, datada de 1891, o Brasil adotou o sistema de governo presidencialista. O regime foi mantido na Constituição de 1988 e ainda confirmado por plebiscito em 1993. A maioria da população optou por conversar tanto a forma de governo republicana como o sistema presidencialista.
só interrompido por um breve período parlamentista. Entre 1961 e 1963, durante o mandato do presidente João Goulart. Nas repúblicas presidencialistas, o presidente eleito acumula as funções de chefe de Estado e de governo. Cabe a ele escolher os ministros que vão auxiliar na execução do programa de governo. Nesse regime, os poderes executivo, legislativo e judiciário funcionam em harmonia, mas de forma autônoma. Agora é Pedro. Pedro. Oi. Calma É aí. você? Já foi Matheus, né? Forma de governo implantada na Bolívia. A política da Bolívia ocorre em um quadro de uma república representativa democrática presidencial, onde o presidente é o chefe de Estado, chefe de governo e chefe de pluriforme, sistema multipartidário. O poder executivo é exercido pelo governo, o poder legislativo é investido no governo e nas duas câmaras do parlamento, tanto o poder judiciário quanto o poder eleitoral são independentes do executivo e do legislativo. Acabou, professor. Ótimo. Gostei. Deixa eu só fazer tirar o meu microfone aqui que dá eco, tá, pessoal? Prontinho, agora sim. Eu estava me repetindo aqui, a minha voz estava fazendo eco. Pessoal, a apresentação de trabalho de vocês ficou bom, gostei. Vocês pontuaram os países e falaram a forma de governo. Brasil, Equador, Argentina. Então, eu vou fazer perguntas, tá, pessoal, para vocês. Eu gostei, por isso que eu vou fazer perguntas. Então, vocês perceberam que cada país, depois do seu processo de independência, eles implantaram uma forma de governo. Por exemplo, a Duda falou do Equador. E o Pablo falou do Brasil, né? Foi o Pablo que falou do Brasil? Foi Pablo, né? Foi Matheus. Foi Pablo. Pablo falou sobre o Brasil. Houve diferenças do Equador para o Brasil. Talvez, não, vocês não são obrigados a responder. Talvez a pergunta vai ser até um pouco difícil, mas o que levou esses dois países a irem em caminhos diferentes e em direções opostas, né? Que a gente observou. Porque no Equador nós tivemos republicanos. Significa que teve presidentes. Já no Brasil, foi presidente depois quem decretou a independência foi um presidente? Foi o rei. Isso, no caso nós tivemos aí Dom Pedro I. Então você observa então que quem decretou no Brasil foi um próprio monarca, um rei. No caso seria um príncipe que passa a ser um rei, né? Vai se autoproclamar um imperador. E lá no Equador, também que na Argentina, nós tivemos implantação de república. Por que eu posso falar aqui que tanto nesses locais que vocês citaram, a não ser o Brasil, não teve uma monarquia também? O que teve de diferente a história do Brasil do restante? Essa é fácil. Que o Brasil era comandado por um rei, os outros não. Os outros não. Na história aí, o Pablo já tá... Ele não tá nem esperando, né, Pablo? Já responde logo para não dar problema. Exatamente. Então, nós tivemos aqui, no caso do Brasil, o contexto histórico foi outro. Lembrando da aula passada que nós falamos da fuga, né? Dessa família real, que, no caso, precisou instalar aqui no Brasil. Se essa história, Pablo, ela se repetisse, por exemplo, na América Espanhola, se o rei espanhol tivesse fugido e se instalado aqui na América Espanhola, talvez a Eduarda, talvez o Matheus, talvez o Pedro, não iriam falar sobre essa implantação de república, né? Porque a Espanha era uma república? Essa vai ser mais para os três aqui, ó. Era uma república? Não. Era, Matheus? Matheus, assim, não. Matheus tá dormindo, Matheus tá dormindo. Matheus tá... Então, nós não temos essa implantação. Tanto a Espanha como Portugal eram monarquias, eram reis que governavam. A questão é,
Napoleão Bonaparte ele vai interferir nos dois. De certa forma, ele enfraquece a Espanha, que isso vai refletir nesses países que vocês falaram, e vai refletir principalmente também no Brasil, que no caso vai ter uma fuga da família real, vai se instalar no Rio de Janeiro, vai ter mudanças na sociedade, e depois com outros acontecimentos. Porque Napoleão vai um dia chegar ao fim, né? E quando ele é derrotado, aquele território francês passa a ter os seus direitos, os países reconquistam o seu território e Portugal fica livre da França. Então ele fala, ó, volta para cá, Dom João, a gente precisa de você. Então, quando retorna Dom João, o que acontece? Nós vamos ter aí essa transição de Dom João para Pedro I. Então, depois acaba se tornando Dom Pedro, que decreta o quê? A liberdade em relação a Portugal. E quando acontece no Equador, na Argentina, nós vamos ter outros processos, porque quem vai lutar são os povos que já viviam naquela região. Eles vão se espelhar nas ideias. Quais ideias, Pedro, Grise? Que ideias são essas que eles vão se espelhar? Do Equador, da Argentina. E qual foi o país que você apresentou, Pedro? Bolívia. Bolívia. Quais são essas ideias que eles vão representar? Essa república vem da onde? Eles vão colocar república por quê? O Equador instala a república por qual motivo? Da onde que vem essas ideias? Pelo mandato. Lembrando, quem criticava a monarquia? Quem criticava a monarquia? Absolutismo monárquico. Quem criticava? Oitavo ano, essa pergunta já abriu para o oitavo ano, hein? Essa crítica da monarquia absolutista era feita por quais grupos? Que era um grupo conhecido como os ilustrados, né? Como caiu na nossa prova. Os ilustrados, ideias ilustradas. Que ideias eram essas? Mateus, Lara Balonec, Pedro Viçosi, por favor, me ajudem. O capítulo 5, qual é o nome do capítulo 5? Essa valendo 0,2. Repete aí, tio, a pergunta. O capítulo 5 está escrito o quê do volume 2? O que foi, Pablo? Tô morrendo. Pessoal, ideias o quê que chegaram na América? No capítulo 5. Ideias iluministas na América. Show! Ideias iluministas na América. Então quer dizer que essas ideias iluministas, os iluministas defendiam o quê? Colocar um governo de um imperador, de um rei absolutista? É isso que eu estou defendendo? Um iluminista defende isso? Ah, é, Duda? Quer dizer que eu defendo que eu tenho que dar o poder para o rei? Não, errei. Claro não. que não. Não. Esses iluministas defendiam o quê? A implantação da República, que foi assim como vocês falaram. Então, no Brasil, com as ideias iluministas, eu posso jogar ali na Conjuração Mineira, né? Na Inconfidência Mineira. No caso, no Brasil, a nossa independência não houve uma república, e sim uma monarquia. Ah, mas teve Constituição, professor. Porém, o poder vai ser moderado. Significa que o poder todo vai estar concentrado na mão do rei. Então, nós vamos ter essas ideias iluministas? Teremos. Mas o governo no Brasil não será uma república. Porque ela vai ser uma continuação do que existia em Portugal, de uma monarquia. Então, nós vamos estender aí nosso governo por um bom período de um governo absolutista de um rei, que no caso será Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Então, olha como as ideias iluministas elas vão abraçar mais essa transição nos países na América Espanhola e não na América Portuguesa. Então, o Pablo, dos quatro aí, o Pablo se isola. Não estou comparando, não, tá? Todos ficaram show. Estou falando nas ideias. O Brasil se isola e a Bolívia, a Argentina e o Equador, eles seguem um outro caminho. Ok? Quais caminhos? Esses caminhos iluministas. A ideia de dividir o poder. O que a gente tem que entender aqui, pessoal, é o que é república e o que é monarquia.
O nosso foco de estudo agora aqui em História não é lembrar o que aconteceu. Pelo amor de Deus, ninguém estuda mais isso em História. Acabou. A gente tem que entender por que que aconteceu isso. Sai da data, sai dos acontecimentos, não é isso mais não. Então, por que que no Equador houve república? O que que foi, Paulo? Por que que no Equador... Por que que no Equador houve república? Por que na Colômbia? E por que no Brasil foi de outra forma? Mas ok, show, a gente já fechou essa discussão. Eu só queria que a gente pegasse esse gatilho aí que foi proporcionado na apresentação de trabalho. Oitavo ano, perguntas a ser levantada aí para os colegas de vocês? Ana Gabriela, quer fazer uma pergunta? Luna, por favor. Perguntas? Não. Não. Ok. Pessoal, vamos lá. Só fazer um comentário bem rápido. Lá na nota de vocês, se vocês perceberam que eu lancei a nota de participação lá, é a nota do trabalho. Não é a nota do fechamento dos 9 pontos, não. Lá, professor, eu tô com 3 e pouco, tô com 4. Significa que é a sua nota do trabalho. Tá? Que susto. A primeira nota lá apareceu que eu tava com Caraca, 3, tio. que era da prova. Eu também, tio. Achei que era da prova. Doido! Não. Ai, que alegria agora. Eu chorei, professor. A primeira lá é da prova. Aí teve a da prova e da atividade, tá? Eu não lembro sua nota, não, Pablo. Tirei 3, então. Só da prova. Ah, O tio, a nota do Pablo foi ruim na prova, né, Pablo? Mas você vai recuperar, não se preocupe. Você é inteligentíssimo. Não se preocupe, não se abala com isso. Eu Tá. esqueci de fazer a prova. Né, Duda? Né. O tio já percebeu também. Tio. Então, pessoal, o que acontece aqui? Vamos fechar nosso trabalho que o tio precisa correr agora. Já estouramos o nosso tempo da apresentação. As notas estão lá no grupo. Tem a nota do trabalho. Ô, Pablo, eu não lancei a sua nota de trabalho porque você apresentou agora. Como que eu vou lançar antes? Eu vou lançar hoje. O seu, da Eduarda, do Pedro e do Matheus. De restante, tem alguns grupos que eu já lancei. Da Luna, que eu estava até explicando ela ontem. Da Luna, do Pedro Viçosa, da Ana Beatriz e do Felipe Rocha, já estão no grupo. Tá? Eu arredondei para as mesmas notas dos componentes. Então, acabou que foi oscilando ali. Então, aquelas notas que vocês observaram é do trabalho. Aí, no final do trimestre, eu lanço a participação em sala, a participação aqui nas nossas conferências e as atividades que vocês estão me enviando da correção. No caso, tem muitos alunos que já estão corrigindo, eu já estou só pontuando o maisinho. Aí, quando fechar o trimestre, eu lanço essas correções junto com aquela nota que está lá. Então, só vai aumentar a nota de participação, dos 9 pontos. Da prova não aumenta, não. Vocês sabem que não tem como. Então, só vai aumentar quando vocês fizerem a prova de recuperação. Tá ok? Então, professor, o senhor já está mandando a atividade do livro 3, é verdade? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos corrigir, porque acredito eu que eu passei umas maratonas de história, não foi? Vocês estão muito bravos com o tio? Vocês estão assim xingando o tio demais? Pode falar a verdade. Professor, nem Eu nem sabia. Ainda bem que essa aula está sendo gravada e a gente sabe, né? Quando o aluno faz ou não faz. Tá vendo? Eu não sabia, Eduarda. Não. Uma bateria de atividades lá do livro de atividade. A senhora pode tratar de fazer, tá? Que isso aí vai valer pontos. Eu nem tenho o oitavo- livro 3. Nem tenho o livro 3, professor. Não, o caderno de atividades você já tem, tá bom? Tá. É a maratona de história. Eu cobri o que aí, ó? Do capítulo 6, 7 e 8. Não botei o capítulo 5, botei capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Então, é uma renca aí de atividades que vocês vão fazer. E o que vocês vão fazer depois que terminou? Aí tem aluno que pensa assim, eu não vou mandar pro professor não, que o professor não vai lembrar. Ué, eu vou olhar aqui que você tem atividade feita ou não. Se não tem, por que não me mandou? É fácil saber se não me mandou ou não. É que não vai ter nenhuma cruzinha, né? É até quando, tio, que tem que fazer isso? Ó, vocês têm até o final de agosto para me enviar essas baterias de atividades. Mas algumas alunas, eu vou falar assim no feminino, porque é as meninas que estão me mandando mais. Então, algumas alunas estão me enviando, tá? Então, essas que já me enviaram, não precisa me enviar novamente, porque eu já estou com uma cruzinha aqui. Então, eu acabo eu acabo anulando.
porque acaba embolando aqui, eu vou anulando. Então, não me envia o que você já me enviou. Você vai me encaminhar só aquelas que você ainda não realizaram as atividades, tá ok? Então, pega essas atividades. Não fiz? Faço. Aí, pelo amor de Deus, pessoal, não vai fazer o que já me fizeram. Não vai pegar o livro do colega e me mandar. Professor é bobo. Vou pegar a atividade do colega, vou tirar foto e vou mandar. Pelo amor de Deus. Mas é um 0 cravado. Eu já até conversei com a tia Osana. Me faz a mesma letra, que vai ver. A minha resposta é 0, tá? Não tem ninguém bobo aqui, não. Tudo bem? Eu amo a todos. É só para saber. Eu sei que ninguém vai fazer isso. Agora, dando recado, né? Nós vamos para a nossa correção de final do capítulo. Então, o que ocorre aqui? Na aula passada, nós observamos o Rio de Janeiro, as mudanças. O nosso foco aqui é falar de liberdade. Independência é liberdade. Eu quero uma liberdade na minha vida. O que eu quero? Independência. Eu quero sair de casa, eu quero ser responsável. O que você quer? Emancipação. Né? Essa emancipação, ela vem junto, inserido, vários atributos, como responsabilidade. Como? Essa palavra responsabilidade, ela vem somado às nossas aulas de finanças, a cálculos, como que? Dívidas. O Brasil, quando fala independência ou morte, significa liberdade ou luta. Liberdade ou guerra. É isso que significa. Essa liberdade significa, calma lá, nós vamos ter que pagar as nossas dívidas. Nós vamos ter que arcar com as nossas finanças. Nós vamos ter que pagar os soldados. Vamos ter que pagar os fiscais, os professores, os médicos, as universidades. Então, essa liberdade, ela vem junto várias obrigações. E o Brasil vai ter que arcar com essas certas liberdades que adquiriu. Mas a questão é que o Brasil, nesse período, não vai ter um produto que vai trazer muito lucro para o Brasil. A gente não tinha um turismo. O Rio de Janeiro não era esse local turístico que é hoje. Então, professor, e o café? Não tem um café. Esse café não era esse produto que dava tanto lucro ainda. Ele estava começando a ser investido. Estava iniciando ali o seu processo de desenvolvimento. Ora, se eu não tinha um café, eu tinha um ouro? Não. O ouro estava sofrendo muita concorrência em Angola e nessas regiões do continente africano. Lembrando que Angola ainda não tinha sua independência, então nós estamos falando daquela região de várias tribos. Então, o que está ocorrendo, professor? Me explica. O que está ocorrendo nesse mundo, nesse Brasil? Nós não temos. O açúcar perdeu a concorrência para as Antilhas. Estava vendendo mais ali do Equador, do México, da Bolívia, estava vendendo mais para a Europa do que o Brasil, porque o nosso cana-de-açúcar tinha quantidade e perdeu na qualidade. O pau-brasil já caiu, né? Tem tempo. Não é mais isso. Nós já limpamos aí o que tínhamos de madeira. Extraímos tanto e não plantamos mais. Então, acabou que nós não estamos tendo mais esse produto. Então, esse Brasil que está passando por esse processo de independência é um Brasil que vai sofrer na sua economia. Como nós vamos arrecadar dinheiro? E aí que tá. Vamos cobrar de Pernambuco. Pernambuco pode ter dinheiro. Por isso que a gente vai falar hoje um pouco sobre a nossa revolta de Pernambuco. Vou até botar aqui na nossa página. Mudanças na economia. Cadê? Eu acho que eu já passei aqui. Lá para baixo. Então, essa questão de Pernambuco é um assunto muito importante que a gente tem que entender, porque Pernambuco, vez ou outra, sempre vai estar em questão. Vamos lembrar do início da nossa colonização, da importância de Pernambuco. Eu jogo essa pergunta para vocês, 8º ano. Qual é a importância de Pernambuco? Por conta de qual motivo que eu vou frisar aqui essa revolução pernambucana? Eu acredito que aqui vocês já releram essa questão, que é mais do que trabalhada aqui nas nossas aulas. Página 61. João Vitor Gama, Vinícius, Luna,
Lara Balonec, vou perguntar a vocês 4. Vou direcionar essa pergunta para vocês 4 que estão aqui, acredito eu, que assistindo a aula. Né? Que vocês não estão com essa câmera desligada para poder ficar no joguinho e nem ficar passeando. Então, a esses 4 alunos eu vou direcionar essa pergunta. Sobre a Revolução Pernambucana, a esses 4 alunos, eu quero os 4 respondam. Por favor, dos apontamentos que vocês fizeram no caderno, que eu sei que vocês fizeram esse apontamento da leitura. Me citem aqui os principais acontecimentos, as principais revoltas, os principais nomes dessa Revolução Pernambucana. Somente os 4 alunos, Vinícius, João Vitor Gama, Luna e Lara Balonec. Professor, eu não sei responder essa pergunta. Próximo, tem mais 3. João Vitor. Vinícius, cadê o Vinícius? Caiu, né? Caiu a conexão do Vinícius. Alguém mais? Todo mundo dormindo, tio. Pessoal, o tio vai falar uma coisa muito importante com vocês. Ó, amanhã na nossa aula é 7h10. Eu vou pedir para o aluno que entrar, o aluno ou aluna que entrar online, ligar o vídeo. Tá? Vou pedir para ligar o vídeo. Vai ser a nossa primeira regra, ligar o vídeo. Segunda regra vai ser, nós vamos ter uma aula avaliativa. Vai ter uma apresentação e nós vamos tirar aí de 20 a 15 minutos para avaliar. Então, vai ser avaliações orais. Eu vou levantar uma questão e vou jogar para 3 alunos responderem, igual eu fiz agora. Tá ok? Então, vai ser pontuado todo o capítulo 8, desde a Revolução do Porto. Vou até pontuar aqui já agora, ó. Revolução do Porto, que é muito importante para a gente entender o retorno de Dom João para Portugal. É a questão da burguesia portuguesa exigir o retorno de Dom João. Vou cobrar a Revolução Pernambucana, que é outro estudo muito importante para a gente entender os acontecimentos, como a Revolução Praieira, que vai existir daqui a pouco, no primeiro período do governo imperial, do Brasil imperial. Ok? Esses 2 principais acontecimentos. E o processo de independência, claro. Então, da página 61 até a página 65. Então, não vem falar assim, nossa, professor, está cobrando em cima da aula? Não. Que essas tarefas eu já passei há 2 semanas no planejamento. Então, não é algo que eu estou cobrando hoje. Então, essa leitura já foi feita. Essas atividades, acredito, já eram para estar feito. Eu não quero vir no final do fechamento do bimestre falar qual que é para mandar a atividade. Que é para mandar tudo que eu já cobrei. Então, se você não mandou, não vem me perguntar no último dia do bimestre qual atividade que é para me mandar. Que aí não dá, né, pessoal? Tem dó. Então, os alunos que eu citei hoje aqui, que amanhã vão ser citados todos, porque senão quem não participar fica sem nota, eu vou cobrar esses 3 tópicos. Revolução Pernambucana, Revolução do Porto e o processo de independência do Brasil, que é onde que a gente vive, que é a nossa história. Então, não tem como negar essa leitura, porque, pelo amor de Deus, se a gente não constrói indivíduos informados sobre a nossa própria história, o que vai ocorrer? Né? Uma negação da nossa origem em si. Pessoal, Professor, e Matheus? o negócio é que eu não tenho o livro 2, aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar com alguém? Você está sem o segundo livro, Matheus? Tô. Você não conseguiria ir na escola imprimir, não, pedir essa impressão dessas páginas, né? Então, professor. Eu vou fazer o seguinte. Você vai me mandar uma mensagem depois no WhatsApp. Eu vou fotografar essas páginas aqui e te encaminho. Tá? Pelo menos a leitura. Ou posso fazer melhor ainda. Eu vou printar a página online do livro digital. Vou ver se eu consigo esse livro digital e te encaminho também. Pode ser? Pode ser, beleza. Aí melhor ainda. Mais alguém, pessoal? Vai ter algum empecilho para amanhã falar que não leu alguma coisa? Matheus, não tô falando isso não. Tô falando que eu vou te mandar. Tô falando de algum aluno usar isso como desculpa amanhã. Sim. Ô, tio, amanhã não sei se eu vou aparecer na aula, não. Mas tenta vir, tá, Pedro? Pablo, a apresentação foi show, o tio gostou, vocês falaram bem. Mas tenta vir amanhã para o tio fazer só algumas perguntas, porque eu vou precisar avaliar amanhã nessa avaliação oral. Então,
mas só tenta, tá? Aparecer no finalzinho, umas 7h20. Pode chegar atrasado, mas venha. Tá bom? Não, é porque eu ia pra roça andar de cavalo, mas aí eu... Ah, aí é bom também. Pessoal, 8º ano. Então, foi dado o recado? Tá dando para compreender? Amanhã, a avaliação sobre perguntas orais. Esses 3 tópicos. Então, vídeo ligado. Tá ok? Não chegar e deixar esse vídeo desligado. E quando perguntado, não se ausentar na resposta. João, só perguntar aqui pra gente fechar nosso vídeo. João, Luna, Bianca, eu quero só ouvir o presente. Pablo, tá aí, já me respondeu. Eduarda, vejo. Matheus, já me respondeu. Laísa, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Ok. Pedro Viçosa, tudo bem? Tudo ok? Lara Balonec, tudo ok para amanhã? Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Ok. Lara, tudo ok? Tudo. Ok. João, Eu vou bom ter dia. que fazer resumo de duas, Não, de não é tudo pra resumo responder nada, amanhã. pessoal. Isso, vocês Não, podem eu fazer sei. resumo no caderno. Mas no caso, amanhã vai ser questões levantadas na hora e vocês terão que responder, tá? Ah, tá. Por exemplo, posso direcionar uma pergunta para você, Pedro, sobre a Revolução Pernambucana ou sobre o processo de independência. Amanhã vai Mas ser pode pesquisar no livro na hora, professor? Pode, claro, vocês vão deixar as anotações tudo ali do lado. Então, beleza. O João Vitor, quero escutar o João Vitor. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus, João, você tá aí. João, o time vai precisar amanhã do vídeo ligado e da participação, porque vai ter questões avaliativas, tudo bem? Sim. Ok. Luna e Bianca, ok? Ok. Bianca? Ok. Murilo e Pedro Agrise. Ok. Ok, ótimo. Pessoal, então fechamos aqui hoje a nossa aula com a apresentação do grupo aí, que falou um pouco sobre as implantações do regime nesses países independentes. E amanhã a gente continua para fechar o volume 2. E, Matheus, me lembra ali no WhatsApp para eu te mandar as cópias, tá? Para você poder fazer a leitura. Beleza. Pessoal, até amanhã, 7h10, hora, acordar junto com o Galo aí, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Qualquer dúvida, me pergunte. Amanhã